Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Canal que tem como único propósito a divulgação dos nossos estudos a respeito da doutrina dos espíritos. Quero mais uma vez aproveitar a oportunidade e agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm nos prestigiado com as suas inscrições nos nossos canais de comunicação. Lembrando que com isso nos ajudem muito na melhor divulgação da mensagem aqui divulgada. E assim, pedimos aos irmãos que ainda não se inscreveram e que, se puderem, não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube, pois isso colaborará em muito na divulgação da mensagem espírita, permitindo assim que a mensagem chegue a um maior número de pessoas, difundindo a luz do esclarecimento que os espíritos nos trazem através da sua mensagem. Hoje nós iremos abordar o tema Mediunidade, um aprendizado para a eternidade, dando destaque que a mente está na base de todos os fenômenos mediúnicos. Antes, porém, gostaríamos de repetir as palavras que estão no capítulo 20, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz uma comunicação espiritual, onde Allan Kardec faz uma pergunta. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviarão, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E ele nos respondeu: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levam consolo. Reconhecê-los-eis pelo amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Palavras de Erasto, anjo guardião do médium, em Paris, no ano de 1863. Muito bem. Com isto dito, passamos a iniciar a nossa temática da noite de hoje, que nos traz o tema Mediunidade, um aprendizado para a eternidade, onde nós ressaltamos que a mente está na base de todos os fenômenos mediúnicos. Assim sendo, lembramos inicialmente o fato de que o homem habita um plano físico, e existindo em um plano físico, nós lembramos que o homem não é o ser, ele é a manifestação do ser. O homem é um ser multidimensional, que não compreende sua essência. Ele, na realidade, habita um plano físico, que por sua vez habita um plano astral, através de um corpo astral, e habita, na verdade, ou provém do plano mental, existindo em um corpo mental. Essa é a essência humana, que não compreende a sua realidade, que é através do seu corpo mental interagindo com o corpo astral, que por sua vez se manifesta e interage com o plano físico. E por não compreender, não entender esse mecanismo, ele confunde os seus veículos de manifestação consigo próprio. Portanto,
Basicamente, lembramos, segundo a doutrina dos espíritos, que há no homem três coisas: o corpo físico, existindo e interagindo com o plano físico, que por sua vez provém da existência de um corpo astral, existindo e habitando o plano astral, que por sua vez tem o seu princípio e seu início no plano mental, existindo e manifestando-se através do seu corpo mental. E assim o homem cria uma verdadeira confusão, tentando explicar a origem ou a causa da vida em tudo o que é material ou o que é espiritual. E a respeito disso, nós lembramos as palavras de André Luiz, que na obra No Mundo Maior, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz a informação de que o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Está lá no capítulo 4 da obra No Mundo Maior. E por isso, muitas das vezes, o homem, diante da mediunidade, cria uma verdadeira necessidade de entendimento, buscando compreender essa realidade, procura desenvolver a condição mediúnica, achando muitas das vezes que apenas é um fenômeno que precisa se permitir ou que deveria realizar-se por si próprio. E a respeito desse pensamento, nós trazemos a ideia inicial que está contida no Livro dos Médiuns, lá na introdução, onde Kardec nos fala da formação dos médiuns, quando nos diz: se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes, e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Ou seja, Kardec nos alerta, nos lembra que, apesar de todos nós termos as possibilidades da realização mediúnica entre o plano material e o plano espiritual, a ninguém é permitido pela sua simples vontade, coisa que iremos tentar entender ao longo desta apresentação. E por isso lembramos aos irmãos o devido cuidado que é necessário se tomar aos médiuns que se permitem a tarefa mediúnica sem o devido preparo, sem o devido cuidado e sem as informações necessárias para a formação dos trabalhos que realizarão através da sua mediunidade. Da formação dos médiuns, nós gostaríamos de lembrar que isso fez parte do projeto de Allan Kardec para o ano de 1868, quando ele nos diz, lá em Obras Póstumas, as palavras que nos traz a título de ensino espírita, dizendo que um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. E nos diz também, na introdução do Livro dos Médiuns, que todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência, de par com os médiuns propriamente ditos, a crescer
diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Ou seja, Allan Kardec nos lembra a condição de que muitos irmãos nossos, ao lidarem com a sua condição mediúnica, por não entender como essa funciona, alguns são tomados de medo, outros simplesmente se decepcionam com aquilo que achavam que deveria acontecer consigo próprio na relação com o mundo espiritual. E por isso muitos simplesmente desistem do aprofundamento e do estudo da doutrina dos espíritos. E continua dizendo: guiá-las nas suas observações, assimilar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar, lidando com a nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos, indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações, tal o círculo que temos de abranger sob pena de fazermos trabalho incompleto. Ou seja, Allan Kardec nos dizendo que não basta para nós que estamos nas casas espíritas apenas dar notícia da realidade mediúnica que existe e que habita em cada um de nós, e que temos a necessidade de esclarecer, de preparar, de orientar aqueles que porventura desejam e precisam até de despertar a compreensão e o entendimento a respeito da sua realidade mediúnica. Ainda no Livro dos Médiuns, no capítulo 21, Kardec nos diz que é um erro acreditar que é necessário ter e exercer a capacidade ostensiva de comunicação com espíritos para atraí-los. Ou seja, há irmãos nossos que acreditam e imaginam que apenas a condição da realidade mediúnica que porventura lhes toque é o bastante ou o suficiente para atrair a esses espíritos. E continua: em suas palavras e com seus próprios grifos, assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com suas qualidades ou com seus defeitos, feita a abstração completa de toda a ideia de evocação. Allan Kardec lembra que, mesmo com a condição mediúnica reconhecidamente ostensiva, nem sempre lhes é possível atrair aos espíritos que porventura desejarem se comunicar. Esses estão em torno de nós, sejamos médios ostensivos ou não. Esses se ligarão invariavelmente conosco, segundo os nossos propósitos, e é isso que os atrai, necessariamente, não a nossa eventual condição ostensiva de mediunidade, mas sim os nossos propósitos, intenções, objetivos e valores que vão nortear a condição de afinidade entre o mundo material e o mundo espiritual. No Livro dos Médiuns, na questão 285, Kardec trata da comunicação espiritual, dizendo que não é privilégio de corpo mediúnico, quando nos diz: o pensamento é idioma universal. O cérebro emite e recebe ondas constantemente. Assim, ficamos em sintonia com o que nos prende a atenção. E aí ele consigna uma pergunta quando questionou a espiritualidade. Evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se? E a espiritualidade respondeu: certamente. E essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. E vejam, meus irmãos, que pelos meados dos anos de 1800, Kardec já registrava a possibilidade do intercâmbio mental entre as criaturas e que esse evoluirá a tal ponto que se tornará
meio comum de entendimento e de interação entre as criaturas. E aí pergunta: por que não será praticada desde já? E respondeu a espiritualidade: é praticável para certas pessoas, mas não para toda a gente. Preciso é que os homens se depurem, a fim de que seus espíritos se despreendam da matéria. E isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Até lá, continuará circunscrita às almas de escola e desmaterializadas, o que raramente se encontra nesse mundo, dado o estado dos habitantes da Terra. É a espiritualidade nos dizendo objetivamente que é a condição evolutiva dos seres que habitam a Terra que o impedem, não só da sua condição mediúnica, mas como também do seu intercâmbio mental entre si. Na obra Seara dos Médiuns, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos disse a respeito dessa realidade. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou mais propriamente, a experiência, o estímulo e a inspiração. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. A inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Emmanuel nos lembra que nós estamos ligados intrinsecamente por aquilo que alimentamos e nos estimulamos através dos nossos pensamentos e das nossas ideias e das nossas iniciativas em busca das nossas realizações. E na obra Evolução em Dois Mundos, no capítulo 17, André Luiz, na parte que tem como título Mediunidade e Vida, nos diz de forma muito clara que a mediunidade jaz adstrita à própria vida, não existindo, por isso mesmo, 2 médiuns iguais, não obstante a semelhança no campo das impressões. E com isso entendemos que André Luiz nos diz que a mediunidade faz parte do próprio existir, da própria condição existencial do ser, e que não está preso a um momento encarnatório existencial humano, mas sim algo que será aprendido, conduzido e levado por toda a existência do ser. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos traz informações, através de Chico Xavier, a respeito do papel da mente, quando nos diz, objetivamente, que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Ou seja, nós ainda não compreendemos, e muitos de nossos irmãos imaginam ser ainda o organismo físico, a sede da realização mediúnica. André Luiz nos esclarece que é a mente onde se encontra a base de todos os fenômenos mediúnicos. É a criatura humana, na sua essência, em seus pensamentos, que provoca, que alimenta e que demanda as condições apropriadas para as realizações dos fenômenos mediúnicos. Zalmino Zimmermann, na sua obra Perispírito, a respeito da mediunidade, nos diz: os espíritos transmitem os pensamentos através do perispírito, mudam a aparência, expandem-se, irradiam-se, contraem-se, condensam-se, assimilam fluidos, reparam moléculas dos corpos perispirituais, físicos e mais. Comunicam-se do mundo espiritual com o mundo material. Quando encarnado, encontre ligado ao corpo pelo perispírito, não se encontra distante do mundo material ou espiritual. Zalmino Zimmermann nos ajudando a compreender que são os pensamentos, a forma pelos quais nós realizamos o intercâmbio com o mundo
espiritual. E na obra O Consolador, Emmanuel, na questão 49, registra que o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra, quando então se poderá verificar a comunicação intervivos e, quando possível, as visões proféticas, fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores, e quando encarnado em temporária liberdade, pode receber a palavra e a influência direta de seus amigos e orientadores do plano invisível. Ou seja, Emmanuel nos dizendo objetivamente que durante o período do sono, o homem está em direta inter-relação com o mundo espiritual. E com isso, entendemos que a mediunidade é um atributo inerente à própria existência, não fazendo de ninguém diferente ou especial, segundo a própria doutrina dos espíritos. E diferentemente do que muitos irmãos ainda acham que a mediunidade faz parte do corpo físico, acreditamos ser ela uma condição inerente, como nós já vimos, à própria existência humana, não fazendo por isso de ninguém especial. E aí, diante disso, nós perguntamos: médium é um ser especial? Muitos de nós imaginam que a mediunidade é uma condição diferenciada e que só algumas criaturas, devido utilizarem-se delas, se tornam assim criaturas diferentes, quando na realidade a doutrina dos espíritos já nos diz e nos ensina objetivamente que mediunidade é uma condição natural do ser e nós não somos diferentes. Temos dentro de cada um de nós, ao menos em germe, essa condição. E a doutrina dos espíritos nos ensina que, devido à condição evolutiva a que o homem se encontra, o médium ostensivo, devido utilizar-se das suas possibilidades, apesar da sua condição de pouca elevação, de pouco desenvolvimento, é, na verdade, um ser que tem a condição mediúnica para provar e exercitar as possibilidades que a mediunidade possa lhe proporcionar, para que assim possa melhorar-se e atingir uma condição evolutiva mais elevada no mundo espiritual. E assim nos ensina a doutrina dos espíritos que, na verdade, o médium é um ser especialmente comprometido com a lei divina. Por que isso? Por que seria o médium um ser especialmente comprometido com a lei divina? A rigor, todos nós temos os nossos compromissos com a realidade da criação. Entretanto, o médium, por dispor de um plano ainda em evolução, ter aptidões que lhes proporcione condições de percepção acima daqueles que, na maioria das vezes, não conseguem ainda utilizar-se, tem em si um compromisso do uso adequado e da utilização dessas condições para o bem comum e para a evolução sua e do meio onde habite. E nos diz a espiritualidade que, mesmo os que tenham vindo em missão, não se deixam levar pelo orgulho e a vaidade, servem da mediunidade sem interesse. Ou seja, os médiuns verdadeiramente missionários utilizam-se da sua condição mediúnica sem interesse e apenas com o propósito de servir com humildade e simplicidade ao meio e às pessoas com quem vivem. E aqueles que eventualmente assim não fazem, é porque simplesmente não estão sabendo utilizar-se, tirar proveito das oportunidades de evolução que porventura possa realizar. Na obra O Consolador, na questão 382, Emmanuel nos diz a respeito da missão do médium, que a missão mediúnica tem os seus percalços,
e as suas lutas dolorosas. É também uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. E assim, Emmanuel deixa registrado a responsabilidade e a condição que o médium, que porventura possa utilizar-se das suas possibilidades em benefício da comunidade do meio em que vive e que delas não o faz. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Kardec nos diz: os médiuns, há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Observemos assim as palavras do codificador, que mais uma vez, de uma forma muito objetiva e clara, nos diz que é a mediunidade, na realidade, uma condição humana muito comum, mais comum do que se possa imaginar. E continua nos dizendo: se porém ele desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer, que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. É assim as palavras do codificador, lembrando a parábola da figueira estéril, comparando a mediunidade à condição dessa planta, que simplesmente Jesus nos diz claramente que a figueira estéril não dará frutos e que secará. Assim a mediunidade acontecerá. E a mediunidade não utilizada em detrimento do bem e da caridade ficará à mercê da espiritualidade inferior, que dela tirará proveito e se utilizará para seus propósitos egoísticos. E assim o médium deles, vítima, se tornarão. Só que muitos dos nossos irmãos alegam que a mediunidade é uma condição que não existe para todos. E a respeito disso, nós queremos lembrar que existem níveis da mediunidade, que basicamente são dois: o nível subliminar e a mediunidade ostensiva. Na subliminar, a mediunidade acontece abaixo do nível de consciência, simplesmente de forma inconsciente, nas formas de inspiração, do sonho, da intuição, dos impulsos. Nem sempre são perceptíveis. Por isso, a inconsciência humana é que não possibilita a percepção adequada da interação que lhes é possível com o mundo espiritual. São sinais de níveis subliminar, os esquecimentos da mensagem e oratória fluente sobre assuntos não dominantes. Muitas das vezes o orador está a proferir uma mensagem que muitas das vezes não faz ideia de como ela aconteceu, pois esta foi sugerida subliminarmente no momento da sua fala, trazendo-lhes ideias que muitas das vezes eram assuntos desconhecidos. E, ao esquecer das mensagens transmitidas,
fica patente e evidente a condição do recebimento de uma sugestão, de uma orientação que simplesmente não lhe era próprio e que, devido à sua falta de cuidado, à sua falta de percepção dessa realidade, simplesmente a esquece. E na comunicação ostensiva, ela acontece em nível da consciência. É mais facilmente perceptível. Por isso, a percepção se torna mais fácil de se compreender, de se alcançar. Os sinais variam ao infinito, desde as reações emocionais, como o choro ou a excitação das alegrias, ou as doenças aparentes, por exemplo, as dores inexplicáveis, como calafrio, indisposição física ou moral, irritabilidade excessiva. E ampliando a perspectiva de entendimento a respeito da fenomenologia mediúnica, na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 15, Kardec nos amplia o entendimento a respeito dessas possibilidades, sob o título de médiuns inspirados ou involuntários. No item 182, quando diz: todo aquele que, tanto no estado normal como no êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, podem ser incluídos na categoria de médiuns inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. E por aí nós começamos a perceber que muitos dos nossos irmãos tidos como poetas, artistas, inspirados, são muitas das vezes médiuns, recebendo a sua inspiração e orientação da espiritualidade para as suas composições e realizações. E continua Kardec: a espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento desse último gênero. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. E aí nós vemos que aquilo que na verdade é para o nosso bem, por muitas das vezes nos ser ou nos acontecer de forma espontânea, imaginamos que se sucede algo vindo de nós mesmos, quando na verdade, por sua característica, é muitas das vezes a inspiração de um espírito amigo que quer nos conduzir para o bem. E continua Kardec: ela se aplica em todas as circunstâncias da vida. As resoluções que devamos tomar sob esse aspecto, pode dizer que todos são médiuns, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. E por aqui nós vemos que, se dessemos mais atenção às ideias inspiradas que em dados momentos acontecem na nossa vida, na condução das nossas realizações, certamente teríamos, muitas das vezes, caminhos diversos daqueles que tomamos ou que se tomou na realização de nossas vidas. E conclui Kardec, dizendo que, se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo de guarda, nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer. Que cada um, pois, o invoque, com fervor e confiança, em caso de necessidade, e muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor.
E assim recebemos do codificador uma orientação que pode nos conduzir aos melhores caminhos nas tomadas de decisão das nossas vidas, que muitas das vezes, pela indecisão e pela insegurança, deixamos de tomá-las de forma adequada. Então, só por aqui nós percebemos o porquê do homem considerar a mediunidade apenas aquela que lhe salta aos olhos, aquela que consegue perceber e contundentemente compreender, para que assim possa utilizá-la como instrumento de evolução em sua vida. Ainda no livro dos Médiuns, no capítulo 16, Kardec nos ajuda a compreender a realidade mediúnica quando nos fala das aptidões especiais dos médiuns, nos trazendo um quadro sinóptico das diferentes espécies de médiuns. Diz o codificador, no item 185, além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definidas, abstração feita das qualidades e conhecimento do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz cunho de sua elevação ou da sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância, mas em igualdade de merecimento do ponto de vista hierárquico. Há neste, incontestavelmente, uma propensão para se ocupar de uma coisa, preferentemente a outra. E por aí nós observamos que a condição mediúnica é algo que está presa à realidade existencial do ser, ou do espírito, quer seja do comunicante, quer seja do médium, caracterizando assim uma realidade bem distante das condições físicas que, porventura, imaginamos caracterizar a condição mediúnica. E continua Kardec, dizendo: os espíritos batedores, por exemplo, jamais saem das manifestações físicas e, entre os que dão comunicações inteligentes, há espíritos, poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Falamos dos espíritos de mediana categoria, por isso que, chegando eles a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Observemos ainda que, com essas palavras, verificamos o que dissemos anteriormente, que são as condições do ser, de evolução ou de involução, que caracteriza não só as comunicações, como também as condições da mensagem trazida pelas entidades espirituais. Continuando Kardec, ele nos diz: porém, de par com a aptidão do espírito, há a do médium, que é, para o primeiro instrumento, mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre ele qualidades particulares que não podemos apreciar. Façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem ao seu alcance diversos violinos, que todos, para o vulgo, são bons instrumentos, mas que são muito diferentes uns dos outros. Para o artista consumado, o qual descobre neles matizes de extrema delicadeza, que o levam a escolher uns e a rejeitar outros. Matizes que ele percebe por intuição, visto que não os podem definir. E com essas palavras do codificador, vemos que a afinidade entre médiuns e espíritos comunicantes assumem um caráter preponderante para que as comunicações possam vir a termo em sua realização. E continua Kardec:
O mesmo se dá com relação aos médiuns, em igualdade de condições quanto às forças mediúnicas. O espírito preferirá um ou outro, conforme o gênero da comunicação que queira transmitir. O codificador nos diz: e assim, por exemplo, indivíduos há que, como médiuns, escrevem admiráveis poesias, sendo certo que, em condições ordinárias, jamais poderiam ou souberam fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas e que, como médiuns, nunca puderam escrever senão prosa, malgrado o desejo que nutrem de escrever poesias. Outro tanto sucede com o desenho, com a música, etc. Alguns há que, sem possuírem de si mesmos conhecimentos científicos, demonstram especial aptidão para receber comunicações eruditas, outros para os estudos históricos, outros servem mais facilmente de intérprete aos espíritos moralistas. E com essas afirmações do codificador, começamos a entender a explicação da existência de irmãos a que denominamos de autodidatas, que dominam assuntos que nunca estudaram a respeito. E para fechar o seu entendimento, Kardec nos diz: uma palavra, qualquer que seja a maleabilidade do médium, as comunicações que ele com mais facilidade recebe trazem geralmente um cunho especial. Alguns existem mesmo que não saem de uma certa ordem de ideias e, quando destas se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e não raro falsas. Além das causas de aptidão, os espíritos também se comunicam, mais ou menos preferentemente, por tal ou qual intermediário, de acordo com as suas simpatias. Assim, em perfeita igualdade de condições, o mesmo espírito será muito mais explícito com certos médiuns, apenas porque estes lhe convêm mais. E com esse entendimento que Kardec nos propõe, podemos concluir que cada médium está preparado para receber determinadas informações trazidas pela espiritualidade, sempre segundo a sua compreensão e entendimento das ideias e das situações propostas pela espiritualidade que, através dele, necessita ou deseja se comunicar. E por aqui nós vemos que Kardec deixa muito claro a questão da necessidade, da afinidade entre médium e espiritualidade comunicante. A condição imperiosa da afinidade precisa existir para que a comunicação possa vir a acontecer. E Kardec continua no item 186 da mesma parte do Livro dos Médiuns, dizendo que elaboraria, pois, em erro quem simplesmente, por ter ao seu alcance um bom médio, ainda mesmo com a maior facilidade para escrever, entendesse de querer obter por ele boas comunicações de todos os gêneros. E observem que Kardec deixa muito claro que não basta apenas ser um bom médium para se obter as comunicações, e sim a necessidade da afinidade de gênero, de hábitos, de valores, de sintonia e de entendimento para que as comunicações possam vir a acontecer. E continua. A primeira condição é certificar-se a pessoa da fonte de onde elas promanam, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Porém, não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. Ou seja, Kardec orienta ao que recebe a mensagem
a sempre verificar a origem das mensagens espirituais, bem como observar ao médium, que é o receptor da mensagem enviada pela espiritualidade. Cumpre, portanto, se estude a natureza do médium como se estuda a do espírito, porquanto são esses dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. E aí é Kardec orientando a nós observarmos sempre as condições do médium, bem como a natureza da comunicação. E continua: um terceiro existe, que desempenha papel igualmente importante. É a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga. Isto facilmente se consegue. E observemos aí as palavras de Kardec, que nos deixa claro da influência que tem, no caso do doutrinador, daquele que eventualmente acompanha ao médium ao conversar com a espiritualidade comunicante, das suas atitudes de pensamento e de sentimento com relação ao momento em que experimenta, pois este também influencia, segundo Kardec, durante a comunicação. E continua: para que uma comunicação seja boa, preciso é que proceda de um espírito bom, para que esse bom espírito a possa transmitir. Indispensável lhe é um bom instrumento, para que queira transmiti-la, necessário se faz que o fim visado lhe convenha. Ou seja, é Kardec dando ênfase à necessidade da observação daqueles que buscam a comunicação espiritual, além de proporcionar ou buscar um médium mais bem preparado, bem mais sintonizado com os valores e os propósitos da causa espírita ou cristã, bem como o propósito daquele objetivo durante a comunicação. E continua Kardec dizendo: o espírito que lê o pensamento julga se a questão que lhe propõe merece resposta séria e se a pessoa que lhe dirige é digna de recebê-la. Então vemos aí, meus irmãos, que não basta apenas as palavras articuladas do irmão doutrinador para poder se comunicar com a espiritualidade, mas sim a sinceridade de propósito e dos sentimentos que o movem durante esse momento. E continua Kardec: a não ser assim, não perde seu tempo em lançar boas sementes em cima de pedras, e é quando os espíritos levianos e zombeiteiros entram em ação, porque, pouco lhe importando a verdade, não a encaram de muito perto e se mostram geralmente pouco escrupulosos, quer quanto aos fins, quer quanto aos meios. E aqui, Kardec, mais uma vez, tenta nos alertar para a realidade dos nossos propósitos, que devem nortear as nossas intenções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos dentro das reuniões mediúnicas, que devem sempre estar voltados para o objetivo da caridade, pois, se desejarmos termos a assistência adequada da espiritualidade protetora, a orientação dos amigos benfazejos, das comunicações produtivas, precisamos alimentar dentro de nós, do nosso interior, o sentimento e o propósito do aprendizado, da busca da ajuda, do amor e do sentimento fraterno. Do contrário, esses irmãos que nos assistem podem simplesmente se afastarem, pois ao observarem os nossos propósitos, avaliarão ser de utilidade ou de inutilidade as nossas reuniões. E aí, em eles se afastando, os irmãos zombeteiros, como bem diz Kardec, se aproveitarão da oportunidade para de nós se aproveitarem. E aí, como ele
bem diz também, quer seja pelo meio, quer seja quanto aos objetivos almejados. Eles não medirão esforços para nos envolver, nos iludir e nos enganar nas reuniões de mediunidade. E continua Kardec. Vamos fazer um resumo dos principais gêneros de mediunidade, a fim de apresentarmos, por assim dizer, o quadro sinótico de todas, compreendidas as que já descrevemos nos capítulos precedentes, indicando o número em que tratamos de cada uma com mais minúcias. É Kardec informando que, a partir de então, passa a apresentar no Livro dos Médiuns um quadro onde poderemos ter as informações precípuas a respeito dos tipos de mediunidade, para que possamos nos orientar e utilizarmos dela de forma mais adequada. E continua. Grupamos as diferentes espécies de médiuns por analogia de efeitos e causas, sem que esta classificação algo tenha de absoluto. Ou seja, é Kardec nos informando que a apresentação das espécies de médiuns que ele passa a expor, nada de rígido ou de absoluto existe, apenas está a classificá-las, segundo as suas causas e seus efeitos, segundo uma orientação didática. E continua. Algumas se encontram com facilidade, outras, ao contrário, são raras e excepcionais, o que teremos o cuidado de indicar. Ou seja, Kardec nos lembra que nos diversos tipos de mediunidade apresentada, algumas serão raras de se encontrar e outras facilmente serão encontradas no dia a dia. Apenas o que o norteou foi o sentimento didático do esclarecimento ao expor as diversas modalidades de mediunidade. E continua. Essas últimas indicações foram todas feitas pelos espíritos, que, aliás, reviram esse quadro com particular cuidado e o completaram por meio de numerosas observações e novas categorias, de sorte que o dito quadro é, a bem dizer, obra deles. Ou seja, é Kardec informando que o que ele expõe adiante nesse quadro sinótico das mediunidades é, na verdade, um trabalho de orientação dada pela própria espiritualidade. E foram eles que as organizaram nesta apresentação. E continua. Mediante aspas, destacamos as suas observações textuais, sempre que nos pareceu convenientes assiná-las. São, na maioria, de Erasto e de Sócrates. E prossegue Allan Kardec em sua exposição a respeito dos tipos de mediunidades. No item 187 do Livro dos Médiuns, ele nos diz: pode dividir-se os médiuns em duas grandes categorias. Médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, e os médiuns de efeitos intelectuais, os que são aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Continuando, Kardec nos diz: todas as outras espécies se prendem mais ou menos diretamente a uma ou outra dessas duas categorias. Algumas participam de ambas. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se alia quase sempre um efeito inteligente. Observamos, meus irmãos, que é a espiritualidade, através de Allan Kardec, nos ensinando, nos lembrando que não existe essencialmente um fenômeno que seja físico ou outro que seja
essencialmente inteligente, pois veremos que a expressão material necessita do efeito inteligente para se expressar. E o efeito inteligente necessita da matéria para se manifestar, observando assim que não existe um limite entre um fenômeno e outro. E a respeito desse raciocínio, nós lembramos as palavras de André Luiz, que no livro No Mundo Maior nos traz a informação de que o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Portanto, meus irmãos, dentro dessa linha de raciocínio, observamos que nós somos matéria e somos espíritos. E para a nossa reflexão, lembramos que o ser se oriunda do princípio inteligente e do princípio material, que o ser foi criado de ambos os princípios e que no nosso plano não poderia acontecer de forma diferente. Nós é que ainda estamos caminhando, assim como bem diz André Luiz, que o espírito mais sábio também busca compreender, aprender a essa realidade. E continua Allan Kardec. Difícil é, muitas vezes, determinar o limite entre os dois, mas isso nenhuma consequência apresenta. Sob a denominação de médiuns de efeitos intelectuais, abrangemos os que podem mais particularmente servir de intermediários para as comunicações regulares e fluentes. Ou seja, é Allan Kardec abrindo um parêntese para enfatizar que, na verdade, essas duas categorias são didaticamente informadas, para que nós possamos processar em nós o entendimento e a compreensão da realização fenomênica da mediunidade. E assim, meus irmãos, embora possamos dizer que nos salta aos olhos as diferenças entre um fenômeno mediúnico de efeito físico e um fenômeno mediúnico de efeito inteligente, do ponto de vista da espiritualidade, é muito tênue a distância ou o ponto que separa um do outro. E que nós, na verdade, utilizamos a essas denominações de efeito físico e de efeito inteligente por uma necessidade didática de aprendermos e racionalizarmos os aprendizados que a espiritualidade nos traz. E a seguir nós passaríamos a apresentar os diversos tipos de mediunidade, expondo assim o quadro sinótico sugerido por Allan Kardec, trazido da espiritualidade. Entretanto, devido à sua extensão e da quantidade de mediunidades a apresentar, nós deixaremos a continuação dessa apresentação para uma próxima oportunidade. Agradecemos a todos os irmãos a oportunidade de sermos ouvidos a respeito dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Agradecemos a Jesus as bênçãos da oportunidade que nos oferece através desse aprendizado que exercitamos nesses momentos e rogamos que Ele nos ajude e nos inspire a dentro em breve podermos mais uma vez nos encontrarmos reunidos aqui no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Muita paz para todos. Que assim seja e até breve.